Fala aí, pessoal. Simir tá falando um pouquinho sobre redes, mais precisamente sobre a camada 1, que é a camada física. Nela, a gente compreende todos os componentes de hardware envolvidos no processo de conexão e na transferência de dados. O que a gente pode entender melhor nesse contexto? A gente está falando sobre o modelo OSI. Nele a gente tem 7 camadas, que é a camada física, a camada de ligação de dados, ou também conhecida como camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação. Então vamos lá, falando de um modo mais técnico. A camada física do modelo OSI, ela tem como função transferir em modos físicos os bits que formam os quadros para a camada de enlace de dados. Também é função da camada física recuperar os sinais individuais do meio físico, restaurar as conexões e transformar os bits que vêm da camada de enlace em quadros completos. O objetivo da camada física é criar sinais elétricos, ópticos ou micro-ondas que representam os bits e que formam os quadros da camada de enlace. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a camada física do protocolo TCP/IP. Ela é a camada que representa em si os próprios equipamentos. Esses equipamentos em si são responsáveis por estar fazendo o roteamento da internet em si, né? Ela transforma basicamente a energia em internet, em megabytes, bytes, né? Todo mundo sabe que o bit em si ele é composto por 0 ou 1, né? Ou ele está ligado ou ele está desligado. E o que faz ele ficar ligado é a própria energia. E esses equipamentos são os responsáveis por estar entregando e fazendo o gerenciamento, mais ou menos, desses bits ligados e desligados, né? A quantia deles soma em unidades de medida da internet, kbytes, megabytes, gigabytes, né? E aqui temos uma série de equipamentos responsáveis por realizar a componentização de uma rede de internet, né? Uma topologia de rede. Então, o componente da router board, os mais por cima, né, os mais comuns seriam uma entrada de fonte de alimentação, no qual é responsável por estar ligando o dispositivo, né? Uma entrada PoE, né? Então essa entrada funciona tanto para estar recebendo a internet em si, algum link, né, algum padcord, ou também para estar alimentando ela e estar ligando através. Duas saídas, né? Aqui nós temos os pentes de memória e também o processador dela, que se eu não me engano é este daqui. Logo na parte de cima, esses elementos mais estranhos, eles são entradas de cartuchos para você estar distribuindo para painéis, né, ou até mesmo para servir interfaces wireless. E basicamente seria isso, né? Outro detalhe interessante que a gente tem que destacar é que as placas de rede atuais, tá? Primeiro que assim, a placa de rede hoje já é um hardware extremamente comum. No passado, os computadores vinham sem placa de rede, você precisaria, os notebooks, enfim, e você era obrigado a instalar esse dispositivo né, de forma complementar, caso você quisesse conectar esse computador da rede, ou caso você precisasse de uma conexão de rede. Na verdade, ultimamente, os computadores, posso dizer, na última década para cá, ou até nos últimos 15 anos para cá, a necessidade de conexão com redes é absolutamente fundamental. Então, todos os computadores, por regra, já saem de fábrica com placas de rede, sejam elas off-board ou sejam elas on-board, que é mais comum nos últimos tempos. Um detalhe interessante a se destacar é que a placa de rede ela também tem uma velocidade de operação, tá? A placa de rede, ela, por regra, as placas de rede hoje, elas são divididas, né, pelas velocidades de transmissão, então, de 10 megabits, de 100 megabits ou 1000 megabits. Essa capacidade de transmissão de dados, ela vai influenciar diretamente na velocidade da rede. Só que é importante lembrar que não adianta o seu computador, um nó da rede, ter uma placa, por exemplo, /1000, e você ter todo o restante da infraestrutura de rede /10 ou /100. Porque o sistema ele vai se adequar pela menor velocidade disponível. Ele sempre vai seguir a restrição do mais lento, ou dos mais lentos, dos dispositivos de rede mais lentos, ou dos nós de rede mais lentos. Então, se a tua infraestrutura for /100, a tua rede está padronizada a /100.
você não vai resolver nada. Você ter um dispositivo ou dois com uma placa de rede /1000, por exemplo, que suporta uma velocidade maior, que é muito mais cara, inclusive, mas que não vai conseguir entregar a velocidade que ela se propõe, porque ela de fato é um dispositivo isolado numa infraestrutura que não comporta aquela velocidade mais alta. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a maneira com a qual uma placa de rede funciona. Como é que os dados são transmitidos através do meio físico? Eles saem do computador, como é que eles passam através do cabo, como é que isso acontece, tá? Por regra, a principal função da placa, como eu já disse, é converter sinais digitais que chegam do computador em sinais elétricos, que são os sinais que vão ser transmitidos através do cabo. Isso é muito interessante a gente destacar, que o computador ele tem um funcionamento bem diferente do funcionamento da placa de rede. Isso porque o computador ele funciona numa velocidade muito superior à velocidade de transmissão dos dados através do meio físico de rede. Então o que acontece? O computador tem lá os seus barramentos, diversas vias de barramentos. Essas vias de barramento então transportam os dados que precisam circular pela rede, e esses dados pelos barramentos do computador chegam até a controladora de rede ou até a placa de rede. A placa de rede, por sua vez, ela tem uma funcionalidade, ele tem um dispositivo que precisa receber esses dados que chegam pelos barramentos, precisa organizar esses dados, sequenciar esses dados e transformá-los em impulsos físicos para enviar esses dados através do cabo. Esse elemento eletrônico que existe na placa de rede, que faz esse trabalho de organizar os dados e transformá-los em dados digitais para dados físicos, em impulsos elétricos, é o transceiver, tá? Esse dispositivo ele existe dentro do chip da placa de rede, e ele é responsável então por fazer essa transmissão, essa conversão de dados, ou seja, os dados digitais para dados em formato de pulso elétrico. Em alguns casos, como eu já disse, como o computador trabalha numa velocidade muito mais rápida do que a placa de rede, em alguns casos a placa de rede precisa utilizar inclusive uma parte da memória RAM do computador para reservar aqueles dados que chegam até ela e que ainda não puderam ser organizados para transmissão. Então o barramento manda para a placa de rede tenta organizar essa conversão, esse sequenciamento de dados que chega até ela e manda isso para o meio físico. Só que se isso não for possível, se o volume de dados for muito maior, ela pode muitas vezes usar a própria memória RAM do computador para servir como uma espécie de um espaço temporário de armazenamento que vai ser empregado então até que ocorra então a transmissão, a tradução, a conversão desses dados do formato digital para o formato elétrico, que vai ser transmitido através do cabo. Eu vou falar sobre o cabo par trançado e a fibra ótica. Vamos começar com o cabo de par trançado. Estou com ele aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei aqui um fio aqui curto, que tem que ter no mínimo 30 centímetros, né, para funcionar. Aqui tem uma ponteirinha aqui, feita tudo bonitinho, com a corzinha certinho. E a outra ponta aqui tem os fiozinhos que eu vou descasquear e que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O fio de cobre, que ele é feito por dentro, né? O fiozinho aqui que é o isolante dele, e o par trançado aqui, ó. Vou pegar aqui esse aqui, que vocês conseguem ver melhor, beleza? Por que ele é par trançado? Para proteger a interferência eletromagnética de outro fio de luz, por exemplo, que passa perto, por exemplo, cabos vizinhos. E essa camadinha que ele tem aqui, ó, ele é para isolar, é uma forma de isolamento do fio de cobre para proteger também de perdas de dados, né? Bem, agora vamos falar sobre a fibra ótica. Estou com um pedaço de fibra ótica aqui, ó, que a fibra ótica foi feita apenas para agilizar mais o processo, para não ter tanta perda de dados. Porque o que acontece? Ela não é que nem o cabo de par trançado que só transmite os dados. Ela pega os dados, transforma em luz normal, para não ter perca,
e para transmissão mais rápida. E ela é feita como? Ela é feita com uma fibra de vidro. Acho que vocês não vão conseguir enxergar aqui, vou aproximar aqui para vocês verem aqui, ó. Não vai dar para ver, né? O revestimento azulzinho aqui. E vamos lá então falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem a proteção plástica, né? Que é para evitar o desgaste natural dele, para não ter problema nas interferências do sistema. A fibra de fortalecimento protege a fibra de vidro, né, de quebras que podem acontecer em situações de torção ou até no carregamento dele, para vou plantar lá no lugar para não ter problema de transporte desse fio, não ter problema de quebrar. O revestimento interno, chamado de coating, o revestimento interno tem função parecida com a fibra de fortalecimento, né, mas isso que serve para evitar que a luz natural, a luz solar, chegue até a fibra de vidro e para não ter interferência também, né. A camada de refração é responsável pela propagação de todos os feixes. E também temos dois tipos de fibra ótica, né. O monomodo, que ele só permite pulsões de um pacote por vez, uma fonte de luz no caso por vez, né. Um exemplo disso seria o laser. Quando você pressiona o laser, ele dá aquele fecho de luz, né. E também temos um multimodo, que garante a transmissão de vários feixes de luz ao mesmo tempo. Um exemplo é o LED. E no caso, basicamente, seria sobre isso que eu estou falando aqui para vocês. E muito obrigado.